Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô voltando a um assunto que tá muito em baila ultimamente. Meio que comecei a falar dele outro dia, mas hoje eu vou ser bem específico em relação a ele. Eu decidi pegar uma ferramenta que está sendo muito utilizada hoje em dia para criar algumas ideias interessantes e vou dividir com vocês para ver o que vocês acham. Então pessoal, eu decidi puxar um pouquinho pro lado do colecionismo e decidi fazer um exercício de criatividade, na verdade, criando bonecos na IA. Como vocês já estão cansados de saber, que já frequentam aqui o canal, eu sou customizador. Eu sempre estou fazendo alguma coisa, produzindo alguma coisa e tal. Já falei isso algumas vezes, né? Faço alguns desenhos e aí passo no aplicativo para ver como é que fica uma versão realista dele. É curiosidade, né? Eu nunca publico porque eu sempre prefiro que o meu trabalho original ele prevaleça em detrimento de uma ferramenta. Porém, é inegável que a curiosidade mórbida fala mais alto do que a ética. Então eu vou quebrar um pouquinho da minha regra para hoje compartilhar com vocês algumas coisas que eu fiz. Então eu vou colocar aqui do lado e vou dividir com vocês as minhas opiniões sobre isso. Dá pra ser? Então bora lá. A primeira coisa que eu sugeri para IA foi criar uma coisa meio óbvia que todo mundo que desenha quadrinhos em algum momento pensa: criar um super-herói brasileiro em boneco. E aí a primeira sugestão que ela deu foi essa aqui. E é um uniforme bem clássico, né, que vocês estão vendo aqui, que eu achei interessante. Ele gerou vários com essa cara muito meio parecida com o cara do Luva de Pedreiro. Receba! Mas o uniforme, às vezes, a IA, ele cria algumas coisas meio bizarras, né? A capa aqui não está muito bem definida, o que é isso, na verdade. Mas é uma proposta interessante, no mínimo. Tem outras. Essa aqui, por exemplo, que o símbolo, quando a gente fala de super-herói, ele já cria símbolos específicos, né? No caso, ele criou aqui um símbolo que mistura a bandeira do Brasil, você vê aqui o símbolo da Ordem e Progresso, com o morcego do Batman. A IA pega a informação e faz essas coisas meio bizarras. Mas tem outros aqui. Esse aqui eu achei interessante porque tem cores vermelhas, tipo, foge um pouquinho do padrão, mas o biotipo é sempre de um brasileiro, assim, tenta puxar pro lado mais latino o rosto dele, o que eu acho legal. Esse aqui é mais tradicional, inclusive, é com capa, ainda com um símbolo meio querendo ser a bandeira do Brasil e tal. Tem um que eu achei muito bonitinho, que é esse aqui, que puxa um pouquinho pra coisa de capoeira, né? Ele tem alguma coisa de Goku, do Dragon Ball clássico. Eu acho que pra quem é fã mais de mangá e anime, eu acho que puxa um pouco mais pra isso. E seria uma ideia bem interessante. Pensei também, um vilão brasileiro. Quando ela criou um vilão brasileiro, ela pensou nisso aqui. Uma espécie de Seu Madruga bombado com camisa da seleção e com braços cibernéticos. É uma ideia meio crua, mas que eu posso trabalhar mais à frente. Mais à frente, eu pedi uma versão diferente da Mulher Maravilha. De repente uma versão asteca, com influência, sei lá, mesoamericana. Não como o Jim Lee fez lá quando o Stan Lee recriou a Mulher Maravilha do jeito dele. Aí saiu essa aqui. Eu gostei muito dessa. Né? Uma versão mais diferenciada, assim. Se eu estiver falando besteira, me desculpa. É mesopotâmica, asteca, inca, né? Essa aqui ficou mais ainda, né? Com motivos religiosos. Eu gostei, né? Essas asas, eu achei bem. Eu gosto daquela roupa da Mulher Maravilha que tem armadura, tá? Que ela usa asas, tal. A versão dos quadrinhos do Reino do Amanhã. Então acho que fica legal isso. Mas nessas tentativas saiu um negócio meio inusitado que foi essa Virgem Maria Marvel. Passou. De Virgem Maria com Mary Marvel. Meio surreal, né? Longe de mim querer ser desrespeitoso, mas eu achei que ficou bem legal e bem discreto. Achei interessante. E até por aquela coisa dos super-heróis serem meio messiânicos e tudo, ter essa interpretação de vez em quando é legal. Quando você é moleque e você tá inventando super-heróis, quando você tá desenhando, tu tens uns vícios, que é criar personagem com nome em inglês. Os meus personagens sempre tinham nome em inglês, né? Hoje eu faria diferente. Mas nos anos 90, quando eu tava no auge de meu Deus, eu quero ser desenhista da Marvel, DC, eu só ficava desenhando personagens que eu inventava que tinham nomes em inglês. Eu lembro de alguns. Um deles eu chamava de Rox, R-O-X e 2X. Era o gigante justiceiro Rox, um cara fortão, grande, careca, sabe, bombadão. E aí eu peguei as características dele e de outros personagens que eu criei na época e coloquei na IA. Aí surgiu essa versão do Rox, que é bem parecido com o que eu tinha pensado. Eu queria ter aqui uma foto desenhada do Rox daquela época, mas eu joguei tudo fora porque eu tinha vergonha e tal. Mas saiu essa aqui e também essa outra, que são bem próximas do que eu queria.
pro personagem, né? Também tinha os super vilões e um deles era o Steel Cave, ou Caveira de Aço. Peguei as principais características dele e coloquei na IA. E saiu isso aqui, né? Muito mais a armadura, na verdade, tem uma pequena diferença. Que ele era para ser um esqueleto vivo de metal. Aqui virou uma armadura. E eu acho que ficou até legal. Uma versão meio macabra assim, né? E tinha o Ice Fox, que era uma espécie de cara de capuz e tal. Na verdade, é só você imaginar o Deadpool com a capa do Spawn, trocando o vermelho, preto e branco pelo azul e branco. E aí eu fui criando e saiu isso aqui. Era um personagem que eu tinha até um xodózinho por ele. Ficou uma coisa meio bizarra assim, né? Mais ou menos como eu queria. Eu acho que ficou assim legal. E até ajuda a gente a repensar depois esses conceitos e criar uma coisa mais original. Aí eu comecei a aloprar, né? Comecei a botar umas ideias meio doidas. Ainda sobre esses heróis que eu tinha inventado, eu tinha criado uma espécie de cowboy cibernético. Primeiro ele fez esse aqui mais tradicional, que eu achei legal, né? Até pensei de repente fazer. Mas aí me soltou esse aqui depois que eu falei. E aí fiquei, esse daí tá top, né? Tipo, a mescla parece um personagem de filme de ficção científica doida aí, tipo Alita ou coisa assim, eu gostei. Depois joguei uma pegada meio steampunk. E aí saiu essa versão aí também. Que, assim, não sou muito chegado em steampunk, conheço muito pouco da coisa, mas eu gostei da resolução, assim. Por fim, só pra fechar por hoje, eu achei mais uma que eu tinha feito, porque há muitos anos atrás eu vi um desenhista, não sei qual foi o brasileiro, que desenhou um Batman caipira, assim saltando no ar. Eu pensei, será que eu consigo fazer um Batman fazendeiro? Aí eu sugeri pra IA, e o que ela me trouxe foram vários exemplos, mas este aqui foi o que chegou mais próximo do que eu queria, né? Eu queria ali mais caipira, mas pra pedir pra IA não soube pedir muito bem. E aí o resultado foi esse aqui. Eu achei que ficou um negócio bacana. Eu imagino o Batman Batuta fazendo umas coisas bacanas aí de caipira, que vai ficar legal. Mas enfim, foi isso aqui que saiu. O que é legal desse exercício de criatividade é porque assim, a máquina tá aqui, pegou a ideia. Uma coisa que eu poderia fazer, por exemplo, no Photoshop, tudo tal. Mas é legal ver o instantâneo, praticamente. Fica como banco de dados pra mim, pra que mais à frente, quando tiver material sobrando e tempo também, eu começar a fazer algumas dessas ideias. É uma expansão legal de uma coisa que a gente sempre quis fazer, de tipo imaginar um boneco. E tem várias outras ideias que eu vou compartilhar com vocês, né? Isso aqui foi só uma parte. Mas agora eu queria ouvir de vocês. Vocês têm alguma ideia maluca de customização? Tipo, deixa nos comentários, queria ouvir o que a mente de vocês também pensou sobre isso, né? De criação na IA. Ou não, ou um personagem que você pensou que poderia ser legal. Inclusive eu posso tentar até gerar aqui se for o caso. Gostou desse vídeo? Deixa o like. Descobriu o canal agora? Se interessa por colecionismo, customização e ideias doidas relacionadas? Você é muito bem-vindo a se inscrever aqui ao canal e também conhecer as redes relacionadas, beleza pessoal? Então é isso pessoal, muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.